Bom dia, alunos. Eu vou hoje fazer uma gravação da aula sobre trigonometria, ângulos notáveis, porque nós tivemos problemas na transmissão da aula do dia 10. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós estamos usando a apostila número 9, página 10. Hoje nós vamos ver trigonometria no triângulo retângulo e lembrar dos ângulos notáveis, né? Quais são os ângulos notáveis? É o ângulo de 30, de 45 e de 60, porque eles aparecem com frequência nos polígonos, né? Então, nós temos que num quadrado, se a gente traça a diagonal, a gente tem o ângulo de 45. E num triângulo equilátero, nós temos o ângulo de 60. E se nós traçarmos a altura, forma o ângulo de 30, porque a altura é a bissetriz, então vai dividir o ângulo em duas partes. E, usando essas duas figuras, nós conseguimos calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, nós temos que seno de 30 é o meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tangente 1. Cosseno de 60, 1 meio, tangente, raiz de 3. Esses valores, eles precisam ser memorizados. Porque quando nós temos um exercício, né, que fala sobre o ângulo de 30, 45 e 60, não é dado o valor nem do seno, nem do cosseno, nem da tangente. Você precisa identificar qual ângulo que você vai usar e qual razão trigonométrica que você vai usar. Então, vamos fazer o exercício 15. Uma das extremidades de um cabo está presa no topo de um poste, formando com este um ângulo de 30 graus. Então, tá aqui. E a outra extremidade dista-lhe do pé do poste 5 metros, formando um ângulo de 60. Calcular o comprimento do poste, que é esse C, e a altura do poste. Então, nós vamos usar as razões trigonométricas para poder resolver esse problema. Então, vamos ver aqui a solução. Ó, vamos usar o cosseno de 60, por quê? Porque eu tenho a hipotenusa, que é C, e eu tenho 5, que é essa distância, que é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno de 60, que é 1 meio. Multiplicando em cruz, 1 vezes C, C. 2 vezes 5, 10. Então, C igual a 10. Para calcular o H, eu tenho o 5, que é a distância aqui embaixo, e eu tenho o H, que é o cateto oposto. Então, eu tenho cateto adjacente e cateto oposto. Então, eu vou usar tangente. Tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente de 60 é raiz de 3. Multiplicando em cruz, H é igual a 5 raiz de 3. Posso fazer um arredondamento? Pode, mas não é necessário. Pode deixar a resposta assim, 5 raiz de 3. Vamos para o próximo exercício. Exercício 16. Bruno estava descarregando a areia de um caminhão através de uma rampa de madeira, apoiada a uma caçamba. Se a rampa tem 3 metros de comprimento
e forma um ângulo de 30 graus com o solo, né? Qual é a altura da rampa? Então, aqui, ó, a rampa tem 3 metros e eu quero descobrir essa altura. O tamanho da rampa é a hipotenusa e o H é o cateto oposto. Então, qual a razão trigonométrica que eu vou usar? Vou usar o seno. Seno de 30 é H sobre 3, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. Cateto oposto é H, a hipotenusa é 3. Só que o seno de 30 é 1/2. Então, eu vou fazer H sobre 3 igual a 1 sobre 2. Vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar H igual a 3 dividido por 2. Então, H é igual a 1,5 metros. Pode deixar em forma de fração também. Vamos ver o exercício 17. Exercício 17. Determine x e y nos triângulos apresentados a seguir. Então, novamente, eu vou, para cada triângulo, verificar qual a razão trigonométrica que eu vou utilizar e vou verificar quais os elementos que eu tenho. Então, aqui, ó, eu quero achar os catetos e eu tenho a hipotenusa. Na letra B, eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto oposto, quero o cateto adjacente e quero descobrir qual é o ângulo. Então, vamos ver a solução. Na letra A, eu vou usar cosseno de 60. Ó, cosseno de 60, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, x sobre 10 igual a 1/2. Então, vou multiplicar em cruz. 2x igual a 10, x igual a 10 sobre 2, x igual a 5. Para agora descobrir o y, eu vou usar seno de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Y sobre 10 é igual a raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar em cruz. 2y igual a 10 raiz de 3. Divido por 2, y igual a 5 raiz de 3. Tá? Na letra B, isso aqui é um teorema, é um triângulo retângulo. Então, eu posso usar o Pitágoras para achar um dos catetos. A hipotenusa é 8, um cateto é 4 e o outro cateto é x. Então, eu faço 8 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, x vai dar 4 raiz de 3. Acho x. Agora, eu vou usar uma razão trigonométrica. Ó. O seno do ângulo y é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é 4 sobre 8, que simplificando dá 1/2. Na tabela, quem tinha seno 1/2? Vamos lá na tabela. Vamos ver a tabela. Aqui, na tabela, quem tem seno 1/2 é 30. Então, o ângulo que eu estou perguntando aqui é 30. Por quê? Porque eu calculei o seno e o seno dá 1/2. Então, o ângulo é 30. Vamos ao exercício 18. Um triângulo equilátero tem 18 centímetros de altura. Determine a medida aproximada de seus lados. Então, vou desenhar um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, eu sei que ele tem um ângulo de 60 graus. Desenhei a altura, que o problema diz que a altura mede 18. E eu quero saber a medida do lado, ou seja, eu quero saber a hipotenusa desse triângulo aqui dentro, ó, desse triângulo retângulo. Então, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60. Quero saber a hipotenusa e tenho o ângulo. Então, qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? Vou usar o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, 18 sobre x
é igual a raiz de 3 sobre 2. Repara que todo problema, eu tenho o mesmo método de resolução. Eu avalio quais são os dados que o problema tem e vejo se é melhor eu usar o seno, se é melhor eu usar o cosseno, se é melhor usar a tangente. E consulto a tabela. Então, a tabela eu tenho que memorizar. Assim como também eu tenho que memorizar quem é o seno, cosseno e tangente. Então, voltando. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. 18 sobre x, igual a raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar em cruz. Dá x vezes raiz de 3 igual a 18 vezes 2. 18 vezes 2 é 36. Vou passar a raiz de 3 dividindo. X igual a 36. 36 sobre raiz de 3. Aí vou racionalizar, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, e depois eu vou simplificar. Então, x igual a 12 raiz de 3. Não precisa aproximar o raiz de 3. Você pode deixar a resposta assim, 12 raiz de 3. Então, esses foram os exercícios que a gente fez na aula do dia 10. Eu deixei para casa os exercícios da página 12, exercício 19, 20, 21, 22 e 23. Eu vou passar aqui rapidinho para a gente ver. Ó, exercício 19 é para casa. Uma antena de 15 metros de altura é presa no chão por 4 cabos de aço. O ângulo que cada um deles forma com a ponta da antena é 45 graus. Quantos metros de cabo de aço foram usados para aproximadamente para prender a antena? Então, vai ter que achar a medida de um cabo. Eu vou usar o seno ou cosseno a tangente de 45. Acha a medida de um cabo e depois multiplica por 4, tá? 20. Um recipiente com forma de bloco retangular, com 18 centímetros de altura, foi tombado como mostra a figura. Determine aproximadamente H entre essa altura aqui, ó, entre o solo e o nível da água, tá? Então, vocês vão ter que calcular o ângulo aqui, ó. Calcula o ângulo e vê se usa seno, cosseno, tangente, tá? 20. A figura a seguir determine o valor de x. Nesse aqui, vocês vão ter que usar como se fosse um sistema para poder resolver. Porque vocês têm esse valor e tem esse aqui também que não conhece. Então, coloca uma letrinha y aqui e tenta resolver, tá? Vai ter que usar seno e cosseno de 30 e 45. 22. Uma escada de 8 metros está encostada numa parede a uma distância entre o pé da escada e a parede de 4 metros. Determine o ângulo formado entre a escada e a parede. Então, fazendo. Parecido com aquele desenho que a gente fez no 17, que é para descobrir o ângulo, tá? A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede 15 centímetros. Sabendo que este triângulo tem um ângulo de 60, determine a medida de seus catetos. Então, também, você vai ter que desenhar o triângulo, colocar a hipotenusa no lugar correto, colocar o ângulo e verificar se você vai usar seno, cosseno, tangente para calcular os catetos. Então, é isso. Bom trabalho. Sexta-feira a gente se encontra. Lembrando que realmente a gente tem um trabalho para entregar no dia 19, tá? É a atividade 2, teve a atividade 1, que foi o mapa conceitual. A atividade 2 é uma lista de exercícios, é para me entregar no dia 19. E tem esses exercícios aqui que eu vou fazer a correção. Um abraço e fiquem bem.